Boa tarde, meus amores. Como vocês estão? Bem? Que legal. Abra um livro de português na página. Vamos lá. Página 103, para fazermos a correção. Certo? Página 103. Ficou essa para fazer a correção. Retire do texto curiosidades sobre os refrigerantes para palavras escritas com G e com J. Então, com G, refrigerante, água, gás, gaseificada, surgiram e digestão. Com J, Joseph juntou ajudar e John, certo? Questão 2. Complete as frases com viagem e viajar. Letra A. Viajar é sempre bom e a nossa viagem foi maravilhosa. Letra B. Eu gosto de viajar de avião, pois a viagem é mais rápida. Questão 3. Leia as palavras do quadro abaixo, depois escolha 6 cores diferentes e pinte com a mesma cor as palavras da mesma família. Então, vocês iriam pintar da mesma cor. Geme, gelar, gira, gela, gemido, gelado, gemeu, gemer. Não, calma aí. Geme, certo? Geme, gemido, gemeu, gemer. São da mesma família. Ajeita, ajeitar, ajeitado e ajeitadinho. Fugido, fugitivo, fugir, fuga e fuga. Gelar, temos gela, gelado e gelo. Beijinho, beijar, beijoqueiro, beijado, beijo e beijo. E gira, temos giro, girar e girar, certo? Então, vocês iriam pintar da mesma cor as palavras da mesma família, não é isso? As palavras da mesma família. Agora escreva o que acontece às palavras com G ou J. Geralmente, as palavras da mesma família, como a tia acabou de falar aqui, elas continuam sendo escritas com a mesma letra, certo? Tipo geme, gemer, gemido, gemeu. Então, são palavras da mesma família e são escritas com a mesma letra, com G. Jeito, jeito, né? Ajeitado. Então, são palavras da mesma família, são escritas com a mesma letra, certo? E a produção aqui do texto, vocês iriam escolher uma das brincadeiras lá, né? E explicar como se brinca e não esquecendo de escrever o nome da brincadeira. Então, aqui também é uma questão pessoal, cada um escolheria a sua brincadeira, certo? Agora vamos para a página 105, onde tem o texto, lendo o texto, Vida de Papel, certo? Então, acompanhe a leitura junto com a tia para melhor entendimento assim do texto, certo? Estava sossegado no meu canto, quando o homem me abriu e me encheu de pipocas. Sem a menor cerimônia, uma mulher me pegou e foi me levando. Ela comia pipocas com os olhos, a boca e os dentes de muita fome. Quando acabou,
meteu a boca dentro de mim, soprou um grande sopro e eu comecei a estufar. Bum! Tudo chocalhou. Um terremoto? Não era, não. A rua continuava do mesmo lugar, com as pessoas apressadas, as buzinas tocando, tudo nervoso, mas normal. A mulher deu uma gargalhada e, sem mais nem menos, me deixou cair ali, no meio da rua. Mal tinha me levantado, quando veio um carro a toda velocidade para cima de mim. Só me livrei daquele amasso achatante porque uma ventania me empurrou para a calçada. Vi um guri esquisito vindo para o meu lado. Ele começou a me chutar, sem a menor consideração. Logo eu, que não tinha feito nada. Fui rolando rua abaixo até que ele resolveu seguir em frente sozinho. Foi embora sem nem dizer muito obrigado ou desculpe-me o mau jeito. Fui assim desviando-me dos pés que ameaçavam me pisar, sem rumo nem destino, quando uma coisa peluda se aproximou. Foi me arrastando para uma pá e da pá eu caí em uma lata. Lá dentro estava cheio de coisas. A casca de laranja, cheirosa como sempre, foi logo me entrelaçando num abraço. Um papel amassado e sujo, disse, para eu não me envergonhar por ter ficado meio amarrotado. Estava entre amigos e senti que ali era o meu lugar. Um botãozinho quebrado contou que tinha caído da blusa de uma dona em um elevador. Quase se perdeu num tapete felpudo. Foi o aspirador que o salvou. Mas todo agitado, o botão disse que a melhor aventura vinha agora. Uma longa viagem nos esperava. Ele estava certo. À noitinha, um caminhão bem maneiro me levou com minha turma. Demos adeus à amiga Casca, ao bagaço de milho e à paçoquinha embolorada. Encontramos garrafas, outros papéis, latinhas charmosas e vidros bons de papo. Fomos parar em um lugar grande, com esteiras e máquinas. Fiquei tão amigo de uns papéis que, inseparáveis, fomos unidos pela máquina. E a melhor das surpresas, tudo aquilo estava ali só para nos embelezar e nos tornar úteis de novo. Virei folha de caderno junto com meus amigos. Nunca tinha imaginado que era tão importante para eu ter um tratamento tão especial como esse. Das prateleiras de uma loja, fomos parar nas mãos de um garoto. Éramos brancos, mas ele desenhou uma árvore cheia de flores e frutos coloridos em cima da gente. Arrancou-nos do caderno e nos pregou numa parede. Estamos em uma sala onde sempre há crianças. Até hoje, elas se aproximam e ficam nos admirando. Vocês podem acreditar nisso? Do saquinho de pipoca à vida de artista. Como eu sou feliz. Então aqui fala o texto sobre a história de um papel, um saquinho de pipoca, que virou papelzinho amassado, teve uma aventura, né? Conheceu vários outros papéis, garrafinhas, latas e de um simples papel de pipoca, um saquinho de pipoca, ele virou, né, um artista, a vida de artista, porque ele foi transformado em caderno, né? Novamente ele foi reciclado, virou papel, virou caderno, folha de caderno e depois virou um artista, porque
O menino desenhou, né, na folha e o colocou lá na parede. Então o texto fala, né, da reciclagem, que ele foi reciclado, né, de um simples papel, saquinho de pipoca, ele virou uma folha de caderno, certo? Agora vamos para o estudo do vocabulário. Cerimônia quer dizer conjunto de atos e procedimentos formais. Gargalhada, risada. Guri, menino, criança. Entrelaçado, amarrado um ao outro. Maneiro, bacana, legal. Embolorada, mofada ou mofo. Certo? Estudo do vocabulário. Questão 1. Reescreva as frases usando o significado das palavras destacadas. A menina deu uma gargalhada bem alta. A menina deu uma... Você só vai colocar o significado aí de gargalhada. O guri é bastante esperto. Seu jeito bacana, legal, agrada as pessoas. Questão 2. Lê o trecho do texto. Sem a menor cerimônia, uma mulher me pegou e foi me levando. Agora, escreva o significado da palavra cerimônia, de acordo com o texto, certo? Então, de acordo com o texto, vocês irão escrever a palavra, o significado da palavra cerimônia. Questão 3. Complete as frases com o significado das palavras apresentadas. Entrelaçados. Os sapatos estão... Vocês vão colocar o significado de entrelaçados e embolarada, certo? Terminando aqui, vamos para trabalhando o texto. Questão 1. Você concorda com o título Vida de Papel? Justifique sua resposta. Questão 2. Quem é o personagem principal do texto? Questão 3. O que mudou na vida desse personagem? Questão 4. No final do texto, o personagem está feliz. Por quê? E 5 para refletir. Você concorda com a atitude da mulher que jogou o saquinho de papel no chão? Por quê? Sua opinião, certo? Fala se você concorda ou não e o porquê. Questão 6. Faça a releitura deste trecho do texto. Do saquinho de pipoca, a vida de artista. O que o personagem quis dizer nesse trecho? B. Este espaço é seu. Desenhe a parte do texto que você mais gostou, certo? E, ao final, escreva uma frase sobre ela, sobre o desenho aí. Vocês irão desenhar a parte do texto que vocês mais gostaram, certo? E, terminando aqui, vamos para a página 110. Trabalhando a gramática. Artigo definido e artigo indefinido. Vamos ver e aprender quais são os artigos definidos e os artigos indefinidos, certo? Leia com atenção. Arrulhos. Para adormecer ao luar, o cisne odenha o pescoço e movimenta as águas, como quem balança um berço. A palavra dá a ideia de algo indefinido. Já as dão ideia de definição. Por quê? Porque o cisne odeia o pescoço. Definido, né? Então, dá a ideia de definição, o pescoço. As águas. E já né? Como quem balança um berço, dá a ideia de
indefinido. As águas, o cisne, um berço. Todos são artigos. Então, o, as, os e as são artigos. Umas, uns e umas também são artigos, certo? Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, designando-lhe o gênero e o número, certo? O menino. Menino é o substantivo, o o é o artigo. Os meninos, mesma coisa. Os, artigo, meninos, substantivo, certo? Quando quer dizer gênero, quer dizer se é gênero masculino ou feminino. O menino, a menina. Os meninos, as meninas. Os, a e as são artigos, certo? E o número. O artigo pode ser definido. Agora vamos lá. Os artigos definidos. O, a, os e as. Esses são os artigos definidos, certo? Artigos definidos. Indefinido. Umas, uns e umas. São artigos definidos, certo? Por que indefinido? Porque uns, umas, dá ideia, não dá ideia de definição, né? Não dá ideia de algo indefinido. Uns, dá ideia de algo indefinido. Já o a, os e as, artigo definido, porque dá ideia de algo definido. A menina, uma menina, né? Então, artigo definido, o, as, os e as. Artigo indefinidos, uma, uns e umas, certo? Agora vamos para a página 111. Página 111. Que vai explicar a atividade para vocês. Alguma dúvida aí sobre artigo definido e artigo indefinido? Artigo definido e indefinido, não é isso? Artigo definido, que são as palavras que dão ideia de algo definido, que é o, as, os e as. O, a, os e as. Artigo indefinido, né? São os artigos que dão a ideia de algo indefinido. Uma, uns e umas. Questão 1. Circule todos os artigos da cantiga a seguir e classifique-os em definidos e indefinidos. O cravo e a rosa. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Quais são os artigos definidos e artigos indefinidos? Vocês irão circular na cantiga aí os artigos definidos e indefinidos. E aqui abaixo colocar quais são os artigos definidos que tem na cantiga e os indefinidos. Questão 2. Circule os artigos das frases e marque D, se for definido, ou I, se for indefinido. A quermesse da escola foi animada. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Vamos voltar a trazer conosco uns curumins. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas vendo os filhos subindo pelo ar. Aconteceu uma coisa que só acontece quando se acredita.
circular os artigos nas frases e marcar se é de definido ou de indefinido, certo? Questão 3. Complete a fábula com os artigos adequados. A raposa e as uvas. Então, vocês vão completar aqui a fábula com os artigos adequados, certo? Quarta questão. Circule e classifique os artigos nas frases abaixo. O clima na Terra não é sempre igual. Você vai circular o artigo e depois vai colocar abaixo o artigo que você circulou e colocar se ele é artigo definido ou artigo indefinido. Imagine uma estufa daquelas em que se cultivam plantas. A energia solar passa por eles e aquece a superfície do planeta. Ninguém conseguiria viver em um lugar tão gelado. Então, vocês vão circular o artigo e abaixo colocar o artigo e a sua definição, se ele é definido ou indefinido, certo? Questão 5. Pinte os quadrinhos abaixo de acordo com a cor correta. Para artigo definido, masculino, singular e singular. Você vai procurar aqui o artigo definido, que está no masculino e no singular, certo? E vai pintar com a cor correspondente. No caso aqui, amarelo, vai colocar qual é qual o artigo que é definido, masculino e singular. Mesma coisa aqui, para artigo indefinido, masculino e singular. Para artigo definido, feminino e singular. Para os masculinos, nós usamos o quê? O e os. E uns. Para os artigos femininos, nós usamos a, as, uma e umas, certo? Plural. Umas, uns e feminino umas. O, singular, os, plural. A, singular, as, plural. Um, singular, uns, plural. Uma, singular, umas, plural, certo? Aí vocês irão olhar aqui o quadrinho, vai ler e ver qual é o que corresponde, certo? E pintar com a cor correta, certo? Então, são essas atividades de hoje. Qualquer dúvida, podem falar com a tia, certo? Olha os exemplos que temos no livro. Ouçam direitinho o vídeo, prestem atenção para que vocês tenham entendido todo o conteúdo, certo? Então, beijos e até amanhã.